Mais um episódio sensacional de Loki, então vamos falar sobre o segundo episódio. Se você não viu ainda, corre lá pra ver depois. Você volta aqui, alerta de spoiler na tela, seu Percival. Você foi avisado, nós vamos entrar em detalhes da trama. E eu já vou começar falando que Obi e Casey era a dupla que eu não sabia que eu precisava. Cara, mais um daquelas duplas, daquelas coisas que a gente não, sabe, não imaginava e eu quero mais. Eu até, cara, fiquei pensando assim, uma série só de aventura dos dois, de confusões, eu já ia morrer da risada, assim, sabe? Uma sitcom com os dois ia ser muito boa. Eu assistiria fácil, velho. É muito legal ver que, tipo, o Ouroboros é tipo um rockstar pro Casey, né? Ele passou a vida inteira trabalhando naquela mesa, a vida inteira, assim, o que ele tem memória, né? E aí ele ficou lendo e relendo o manual várias vezes. Provavelmente é o único funcionário da VT que leu de fato, mas ele acha o Obi, né, um rockstar, uma estrela. Então é muito legal ver os dois ali conversando e se conhecendo. E é muito legal também o jeito do Obi, né? Ele desesperado falando que todo mundo vai morrer, e ele para pra cumprimentar, falar prazer te conhecer, e aí ele volta pro desespero. É muito bom, velho. Não, cara, é sensacional. Eles, cara, estão aproveitando o máximo desse ator incrível, cara, que... E eu, como, vamos dizer, um nerd antigo, fã de Goonies, vibro de ver ele fazendo, lembrando o papel que ele fez em Goonies como dado, ele construindo as coisas, e ele era aquele desespero, sabe, monta aqui, pega aqui, e parece coisa simples, né, mas aí na hora que ele fala o negócio, a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Exato. Agora falando de coisa do lado mais sério, né, tirando essa parte do humor, quando são podadas as linhas do tempo, cara, é muito impressionante a atuação de todo mundo ali pra passar de fato esse desespero, essa tristeza aí, né, por bilhões de vidas perdidas, e fica muito fácil da gente esquecer que são vidas perdidas, porque a gente vê isso sendo representado por linhas num monitor, né? Mas é legal falar pra galera que acha que a Marvel tá nerfando todo mundo, é sempre bom lembrar que, na verdade, o Kang e a VT, né, aí também nos filmes e séries, o Kang tá muito, mas muito mais poderoso do que ele é nos quadrinhos. Ele tá adaptando o Beyonder das Guerras Secretas. Cada linha ali que apaga naquele momento, com o poder da AVT que vem do Kang, né, ter transformado a Lilith em arma, cada linha ali é um Thanos a menos no multiverso, é uma Wanda, é um Hulk morto, é um Thor morto. É muito poder, velho, é muito poder, e a atuação de todo mundo ali é brilhante. Não, é sensacional isso, e você falando, é um a menos, outro a menos, uma coisa que eu fico pensando também, que eu achei interessante, é porque quando você diminui o número de linhas, você também diminui o número de Kangs, então eles conseguem também se concentrar em algumas variantes do Kang que vão ser mais importantes, né? Então eu achei isso também muito interessante, ter esse detalhe, apesar que eu acho que algumas podem ali também, devem aparecer algumas novas linhas nos próximos episódios. Eu achei isso muito interessante. E uma coisa que esse Mac mostra, exemplifica esse desespero, é se observar um personagem, que é um figurante, que é um senhor que está sentado no fundo da tela, ele fica o tempo todo com a mão abaixada, com a cabeça abaixada, e eu achei impressionante esse detalhe, que alguém que não tem fala, que não tem nada, mas só a expressão dele mostra essa tristeza e a seriedade que é essa poda, né, das linhas do tempo. Exato, e como você falou, vão surgir novas, né? Eles acabaram com aquela operação da General Docs, então claramente as ramificações vão voltar a aparecer. A General Docs só ganhou um tempo, na verdade, né? Ela ganhou um tempo, e acho que é esse tempo que eles vão precisar pro Loki e o Mobius irem atrás do Victor Timely para ele consertar o Temporal Loom lá, todo esse negócio que o Obi foi bloqueado, né? A aura temporal dele não dava acesso. Então acho que ela ganhou um tempo. Então acho que ela tá trabalhando também com a Miss Minutes e com a Ravonna, talvez, de alguma maneira. E essas ramificações vão voltar a aparecer, porque se a AVT não ficar podando, elas vão voltar a aparecer. Mas é curioso que sobraram só 3 linhas ali, né? Então aparentemente, pode ser, se a gente for imaginar, pode ser a linha do Ramatut, do Centurião Escarlate e do Immortus, por exemplo. Inclusive a Sylvie aparece com um brinco com aquela cruz egípcia. Então, quem sabe isso não é um easter egg, ela não tá na linha do tempo do Ramatut. Exato, eu fiquei pensando, eu vi esse detalhezinho do brinco dela e eu achei muito interessante, porque não é uma coisa simplesmente que se joga assim, se coloca, e tinham cenas que você via claramente o brinco, né?
Então, assim, era óbvio que era um detalhe que eles queriam que você notasse, não é simplesmente um easter egg, nada. Eu acho que é algo que realmente vai mostrar ali sobre isso. E é a cruz de Ansata, se não me engano o nome, né? Que é um símbolo muito ligado ao Cavaleiro da Lua também, né? Exato. Pô, podia ter uma ceninha ali com o Cavaleiro da Lua. Seria bem legal. É que ela tá lá no passado, né? Ela tá em 82, então o Cavaleiro da Lua vai vir só depois. Nesse momento o Mark Spector é uma criança ainda. Mas às vezes um outro Cavaleiro da Lua, né? Entendeu? Ia ser interessante. Como easter egg ali, já seria legal. Seria legal como easter egg. É muito legal também que esse episódio adapta bem, de uma maneira bem bacana, aí a história de Loki, agente de Asgard, né? Eles deixam muito claro isso, que o Loki tá tentando se redimir pelos erros cometidos na história do agente de Asgard. Na verdade, é uma reencarnação do Loki, né? Depois que o Loki verdadeiro, o Loki original, morre no cerco de Asgard, aparece uma reencarnação dele, que quer na verdade ser um herói, quer se redimir, e aí ele vira um agente de Asgard trabalhando pra Freya e fazendo missões pra se redimir dos erros passados, né? Que é mais ou menos o que ele faz desde a primeira temporada. Só que também é legal que o Brad Wolf, né, o X5, ele fala: você é um vilão, não adianta tentar ser herói. E é mais ou menos o que acontece na história de Agente de Asgard. Não, isso foi bem interessante, até esse diálogo, essa conversa que eles têm, assim, mostra muito isso e mostra esse sentimento do Loki, né? Que é uma coisa igual você falou, ele tá desde a primeira temporada, o Loki sempre tá, né, nessa linha tênue de ser vilão e ser herói e tudo mais, mas ali mostra mais isso e deixa mais, na verdade deixa mais explícito até, né? Ele querendo agir daquela forma, ele finge ali uma hora que vai torturar, que vai ser o velho Loki, mas eu achei bem interessante deixar explícito esse diálogo que eles tiveram. Eu também gostei bastante. É legal a gente ver também a cena do Mobius com o Loki comendo a torta lá. É muito legal a gente ver o medo que o Mobius tem de ter uma vida feliz na linha do tempo, né? Porque ele sabe da importância do que eles estão fazendo ali, né? Ou ele pelo menos acha que é muito mais importante do que qualquer vida. E é por isso que aquela fala dele tem tanto peso, né? Dele falar que se fosse uma vida ruim, ele não teria problema. Agora o problema seria se fosse uma vida boa mesmo. Eu imagino que naquela hora ele estava pensando nele próprio, pilotando um jet ski no mar ali da linha do tempo sagrada. Não, e nessa cena é um pouco daquilo que a gente sempre fala, como a Marvel consegue às vezes inserir diálogos, inserir coisas que tem um certo peso, que tem, sabe, uma profundidade, e mostra também o poder de atuação dos atores. Então ficou muito legal ver isso, ficou muito legal ver esse medo do Mobius, sabe, ver isso de, poxa, será, eu tô aqui, isso aqui é minha vida, isso aqui eu conheço, mas se for melhor lá, o que vai ser? Ele se questionando, né? É uma coisa que o Mobius nunca fez, nunca foi questionar nada, sabe? É isso, pronto, acabou. Então foi muito importante ver essa cena. Realmente, muito importante, é uma cena forte, é uma cena legal, cara. Com umas falas, poucas falas ali, eles conseguem passar muita história, né? E aí entra uma outra coisa. Quando o Mobius na primeira temporada fala que um agente da AVT pilotando um jet ski na linha do tempo sagrada com certeza ia criar uma ramificação, isso me leva a crer que o Brad Wolf, sendo um ator na linha do tempo sagrada lá em 1977, também não era algo que criou ramificação, era pra acontecer mesmo, fazia parte do plano do Kang. Tá tudo ainda andando conforme o Kang planejou. Não, exato, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, repetindo aqui, a gente fala sempre que a Marvel consegue fazer detalhes e coisas assim que não são simplesmente jogadas, né? Ele fez algo ali que, poderia, mas é um agente da AVT, não sei o que, e a gente vê claramente que não teve uma ramificação a mais, né? Então, assim, não precisou podar, não foi uma linha do tempo que criou, não foi uma outra realidade que se criou, ficou na linha sagrada, e eles falam várias vezes, você estava na linha sagrada. Eles deixam bem claro isso. Inclusive tem todo aquele diálogo no final do episódio da Sylvie com o Loki, né? Aquele papo da filosofia do determinismo, né? Que a Sylvie fala que o Loki estava falando como se tudo tivesse escrito, mas ela garantiu que não era o caso, ela garantiu que não estava nada escrito, porque ela matou aquele que permanece, que era o cara que tinha o roteiro. Isso é mais uma prova do looping temporal, porque se o Brad Wolf não gerou uma ramificação, significa que aquilo era para acontecer mesmo, aquilo ainda estava escrito pelo próprio Kang. Então isso realmente era para acontecer, isso estava nos planos do Kang, e isso quebra a teoria. É muito, muito legal a gente ver que como ele não gerou
gerou uma ramificação e ela acha que nada está escrito mais, esse começo do episódio já desprova o fim, né? Exato. E assim, na hora que ela começa a falar e quando vem as coisas do episódio, tudo, eu ficava looping temporal. Olha, o Zaga vai falar, ele vai vibrar, mostrando assim, mais um elemento pro looping temporal. Que nem, por exemplo, quando o Mobius fala que tava seguindo o Loki e o Loki fala, eu tô claramente atrás de você, né? Isso também é uma brincadeira com looping, ainda mais num corredor circular. E pra finalizar o vídeo a gente vai tentar entender. Eu vi 3 ramificações, né, que sobraram. Quais são as 3? Nossa, cara. A gente tem que entender aquela da Sylvie, que eu acho que é muito pro Ramatucci, porque tá muito claro. Então talvez seja a realidade do Cavaleiro da Lua, se de fato a série dele se passa no universo do Ramatucci. E eu acho isso muito possível. A gente vê outros elementos que a Marvel teve, outras séries, se passando em outras realidades. Então eu acho que assim, pode ser a linha do Cavaleiro da Lua, pode ser uma linha alternativa, pode ser também que tenha ali a do Lobisomem, que é um especial, que é algo que a gente também não sabe. Então pode ser algumas coisas assim, que aí depois a gente, né, que a gente sempre comenta de ter e tudo para uma linha só. Então eu achei bem interessante isso, assim. Eu não apostaria que o Lobisomem na Noite é numa linha do tempo alternativa. Se eu fosse chutar 3 linhas do tempo, eu chutaria a do Ramatucci, o universo do Ramatucci, que seria o Cavaleiro da Lua, que esse seria exatamente onde a Sylvie está. Daí eu chutaria o universo dos Illuminati, que pode ser Imortus ou Centurião Escarlate ali, os Illuminati do Doutor Estranho, e o Aranhaverso da Sony, que aí qualquer um dos dois, talvez o Centurião Escarlate, que é mais tecnológico, do universo dos Illuminati, e o Centurião Escarlate do universo do Aranhaverso da Sony. Não sei, mas eu acho que também vão se criar algumas outras aí, porque tem a linha do Tobey, tem a linha do Andrew Garfield, né? Vamos ver como que vai ser. Mas assim, deixou empolgado. Na hora que acabou o episódio eu falei, tá, e agora? Tá? Se a gente for pensar, isso tá acontecendo antes até do Aranhaverso, né? Porque tá acontecendo logo depois da primeira temporada, o negócio é bem direto. Então tá acontecendo antes ainda do Aranhaverso, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e tudo mais. Exato. Não, e aí a gente pode falar por a questão temporal, é que eles podaram, então por isso que a gente não viu tanto do multiverso quanto a gente gostaria, né? Também tem isso, pode ser uma boa justificativa pra Marvel e coerente, sabe, certeira. Então, cara, tô muito empolgado pra ver o que vem aqui. Muito. Eu também tô muito empolgado. Vou pedir pro seu Percival deixar um pedacinho do meu react com os melhores momentos desse episódio aí, pra vocês verem como eu reagi assistindo esse episódio pela primeira vez. Eu já tenho que começar falando que o nome do episódio é Breaking Bread, por causa do Brad Wolf. Muito bom. Londres 77. Na linha do tempo sagrado. Eu falei no episódio passado, mano, ele tem muito essa pegada de narcisismo, faz total sentido ele ser ator. Segurando a gola da camisa pra mostrar o nome dele. Less is enough. Ah lá, a canetinha vazando. A mente tá um pouquinho maior ainda. Casey vai salvar ali. O Loki tá dando uma de Natasha, deixando ele falar e ele vai soltar alguma coisa. Só tem um tipo de torta em todas as janelinhas. Nossa, mano! O negócio tá piorando muito! A hora temporal inválida. Isso é combinado, certeza. Porque o Mobius é um excelente ator, como disse o Brad. Mano, Casey e o Obi é uma dupla que eu não sabia que eu precisava tanto. Isso vai ser maravilhoso. Rockstar pra ele. Tô todo feliz trabalhando no McDonald's. Aí a vida dela desmoronou. Eu falo pra ele falar rápido e ele tá em silêncio faz tempo. Ele tá com medo que a AVT vai chegar em peso aí pra pegar ela. Que raiva dessa mulher, velho. Fizeram igual fizeram com a Live. Só que ela conseguiu se esconder, hein, mano.
Deu pra ver que ela não foi... Tava atrás da caixa. Tinha alguém atrás da caixa ali. Acabaram com todas? Mudou completamente o sentido, né? E é isso, galera, e esse episódio também deixou muito claro que eles vão atrás do Victor Timely, que é o criador da AVT, pra limpar todo aquele negócio lá do Temporal Loom e salvar a pele de todo mundo, já que o Obi não conseguiu, algo que eu falei na minha análise do episódio passado que ia acontecer, que o Obi não ia conseguir consertar, e eles iam atrás do Victor Timely por isso. Só que aí entra um negócio também legal, que isso comprova de vez que o Victor Timely e aquele que permanece são a mesma variante. E eu ainda boto o Kang de Quantum Mania também como sendo mais um disfarce dessa variante. Se você quiser ver o meu vídeo explicando por que eu acho que os três são na verdade a mesma pessoa, eu vou deixar o vídeo na tela para vocês conferirem. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Valeu!